Agora vou falar sobre a norma 14, ativos intangíveis. Conceitos, objetivo, âmbito, reconhecimento, mensuração, reconhecimento de um gasto, mensuração após o reconhecimento, abates, alinhações, divulgações. Conceito, ativo. É um recurso do qual se espera que flua benefícios econômicos futuros para uma entidade. Neste caso, estamos a falar de uma forma generalizada de um ativo. Todo o ativo adquirido dentro de uma empresa tem o seu objetivo, que é ser usado. E ao ser usado, a sua vida útil que a empresa espera é de atingir o máximo desejo, que é permanecer por um período estendido de ano. Então, é muito importante que, ao usar esses ativos, que sejam considerados como um instrumento importante para desencadear todas as atividades relacionadas com a atividade empresarial. Então, devemos considerar que um ativo é a chave importante dentro de uma empresa. Segundo, são os recursos humanos, que eles também fazem parte secundária da empresa. E temos também ativos intangíveis, tangíveis, não monetários identificáveis, mas sem substância física, isto é, um bem não palpável. Nesse caso estamos a falar dos próprios blocos administrativos do terreno. São ativos intangíveis que não são palpáveis, que não se pega. Então, são considerados como ativos intangíveis. Que a noção de substância física não é fácil de carregar um terreno. Então, essas já são consideradas como ativos intangíveis. E o seu objetivo é estabelecer o devido tratamento contabilístico aos ativos intangíveis. O outro objetivo é reconhecer um ativo intangível quando e apenas quando forem satisfeitos determinados critérios nele especificados. Quais são esses critérios? Esses critérios são aqueles que são considerados quando são adquiridos para o seu uso iniciado. Consideração em termos do lançamento para ser identificado dentro da empresa que este pertence a um ativo tangível, este pertence a um ativo intangível. Então, um dos critérios especificados são esses, que facilmente um interessado em informação poderá identificar quais são esses critérios que identificam os ativos, tanto os intangíveis assim como tangíveis. A sua identificação. Um ativo é identificado quando é capaz de ser separado da empresa e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado. Resulta de direitos contratuais ou de outros direitos legais, independentemente de esses direitos serem transferíveis ou separáveis da empresa ou de outros direitos e obrigações. Então, para identificar esses ativos, tem várias maneiras. Quando são vendidos, quando são transferidos, quando são alugados, são identificados assim esses ativos para aquelas empresas que a sua atividade para prestação de serviços ou venda depende do uso desses ativos.
Nesse caso, estamos a falar das empresas que atuam no ramo do rent-car, que os seus ativos são viaturas. Então, para identificar se é um ativo, né, dessa empresa, devem ser ou devem ser vendidos, ou devem ser transferidos, ou devem ser alugados. Então, nesse caso, para esse exemplo que eu dei de uma rent-car, os vendedores são alugados. E quando são alugados, isso já identifica que o ativo pertence àquela empresa que opera no ramo da rent-car. E outro ponto que é a linha B, que resulta dos direitos contratuais ou dos direitos legais, independentemente desses direitos serem transferíveis ou separáveis da empresa ou de outros direitos e obrigações. Neste caso, isso significa, no caso de uma empresa, nesse caso a rent-car, no caso de aluguer de viatura, deve haver aquilo que se chama contrato pela prestação de serviços ou direitos legais que identifica que aquele ativo da empresa foi separado ou foi transferido daquele lugar. Então, deve-se tomar em conta esses pormenores, essas considerações para identificar a sua diferença dentro de uma entidade. E também falamos sobre o controle. Se o ativo tiver o poder de obter benefícios econômicos futuros, poder restringir o acesso de outros a esses benefícios. No caso, todo ativo que sai dentro da empresa para atividades é trazer benefícios econômicos, que são rendimentos financeiros, que esses rendimentos financeiros que são considerados como proventos. E quando considera-se como proveito, a tendência da empresa é amanhã adquirir outros ativos para o sustento da empresa. Então, deve-se ter em consideração também o seu uso para que possa ter uma vida bem longa durante o seu percurso. Então, há que tomar esse controle também no registro desses bens ou desses rendimentos. Benefícios econômicos futuros. Os benefícios econômicos futuros que fluam de um ativo intangível podem incluir o rédito da venda. Quando fala-se de rédito de venda de produtos ou serviços, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de rendimentos, que esses rendimentos que possam poupar os custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. Então, há que ter essas considerações em termos de poupança de custos. Estamos a falar de recursos que a empresa tem por ter colocado esses benefícios econômicos de uma forma rentável, ou esse ativo intangível de uma forma adequada ou de uma forma conservável. Então, que possa manter também na empresa esse ativo aí. Reconhecimento e mensuração. O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que uma
a entidade demonstre que o item satisfaz a linha A, que é provável que os benefícios econômicos futuros esperados que são atribuíveis ao ativos flua para a entidade. O que é fluir para uma entidade? É ter rendimento, ter um bem dentro da empresa que sabe que é útil, que sabe que para entrar dinheiro nessa empresa depende deste bem. Então, a tendência da empresa é considerar esse bem, é garantir com máxima cuidado para poder manter na empresa. O custo do ativo pode ser mensurado com viabilidade. Isso, o custo desse ativo deve ser visto de uma forma cuidadosa. Deve ser mensurado de uma maneira muito suave. Deve ter um carinho que possa manter. Tivemos uma pequena observação no ativo intangível que deve ser mensurado inicialmente pelo seu uso. Reconhecimento de um gasto. Um ativo intangível deve ser reconhecido como um gasto quando suportado, desde que faça parte do custo de um ativo intangível que satisfaz os critérios de reconhecimento, ou um ativo seja adquirido numa concentração de atividades empresariais e nós possam ser reconhecido como ativo intangível. Isso significa o quê? O reconhecimento de um gasto dentro de uma empresa deve ser suportado, deve ser processado, deve ser registrado na contabilidade para ter o suporte justificável, porque nós não podemos usar o dinheiro sem justificar. Não podemos usar dinheiro sem pedir o documento. Não podemos usar dinheiro de uma forma de uma forma dispendiosa, né? Que não tenha o suporte ou o justificável daquele valor. Isso vai embaraçar com que as contas sejam distorcidas. Não, há que usar o reconhecimento de critério de exigir. Não interessa, não interessa se é um ativo tangível ou intangível da empresa. Devemos reconhecer um gasto dentro da empresa. E mensuração após o reconhecimento. Uma empresa deve escolher como sua política contabilística ou o modelo de custo ou modelo de revalorização se um ativo intangível e contabilizando usando o modelo de valorização. Todos os outros ativos da sua classe devem também ser contabilizados usando um modelo, não ser que não haja mercado ativo para esses ativos. Então, isso significa o quê? Que dentro da nossa entidade, dentro da nossa mensuração após o reconhecimento dos ativos, os ativos devem ser identificáveis, principalmente nas suas contas. Nós temos que identificar se esse ativo é um ativo tangível ou um ativo intangível. Quando é um ativo intangível, temos que identificar
Sim, isto é o equipamento básico, é o equipamento administrativo, é o equipamento de transporte e outros que poderão eh, ser importante na empresa. Então, deve ser contabilizado, deve ser valorizado dentro da empresa. Porque a sua valorização, isso poderá não facilitar a análise eh, aos, aos interessados pela informação contabilística da empresa. Então, há que tomar consideração no ato da mensuração após o reconhecimento desses ativos, que é muito importante que seja aplicado dentro da empresa. Temos abate e alienações. O reconhecimento de um ativo intangível deve determinar o momento da alienação ou quando não se espera benefícios econômicos futuros do seu uso ou alienação. Não, quando fala-se de abate, nós podemos fazer um abate de um ativo da empresa. Em que condições? Quando a gente ver que este bem, já a sua vida útil, não satisfaz aquilo que são as nossas capacidades internas da empresa. Aí podemos fazer um abate desse ativo, seja tangível, assim como também intangível. Podemos ter esse espaço para poder adquirir ou usar esses fundos para outros meios necessários para o desenvolvimento da nossa atividade empresarial. Divulgações. As dimensões financeiras devem divulgar o seguinte para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre ativos intangíveis, gerando internamente e outros ativos tangíveis. Se as vidas úteis são indeterminadas ou determinadas e se for determinadas as vidas úteis ou a taxa de amortização usadas. Os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis com vidas úteis determinadas. As rúbricas das demonstrações dos resultados onde qualquer amortização de ativos tangíveis está incluída. Então, isso significa o quê? Todo o ativo adquirido dentro da empresa deve ser mostrado o ano. Primeiro, deve ser mostrado o nome do ativo, o ano, deve ser identificado qual é a classe a que pertence esse ativo. Se é um ativo intangível ou ativo intangível. Se é um ativo tangível, deve ser classificado se é equipamento básico, se é mobiliário ou só é transporte. E colocar o valor da aquisição. Demonstrar na contabilidade o valor da aquisição. Após o valor da aquisição, temos que mostrar qual é a sua taxa de amortização durante a sua vida útil. E após isso aí, mostrar também a amortização acumulada. Amortização acumulada, não a amortização do exercício, porque a amortização do exercício, quando é o primeiro ano do seu registro, não é demonstrada, não é calculada, mas essa é a amortização acumulada. Deve ser mostrado nos devidos mapas adequados, nos mapas usados. Então, temos que ter também em consideração esse tipo de aspectos. Alinha bem o método de amortização utilizado para esses ativos intangíveis com a sua vida útil determinada. Então, são essas demonstrações que acabo de referenciar que devem ser olhados para estimar
a estimar a sua vida útil. E, dando continuidade nos passos que vão se seguir. E a linha C, as rubricas das demonstrações, onde qualquer amortização de ativo elegível está incluída. Então, não há mais de segredo. Aqui só vamos demonstrar aquilo que foi quando fazemos das demonstrações, aquele que foi o resultado do ano 1 e ano N-1. Devem ser demonstradas as amortizações acumuladas e as amortizações anteriores. Isso para espelhar ou mostrar os seus aumentos ou as suas diminuições perante as demonstrações das amortizações que lá pertencem dentro da empresa. E tivemos também um exercício prático da empresa da Wilson Limitada, adquiriu uma patente no ano 2021 por 750 mil, tendo estimado que a sua vida útil da patente será de 10 anos, que a mesma não terá valor residual e que a amortização devia processar pelo método das cotas constantes. No segundo ano, ficou claro que os benefícios econômicos da patente estavam a declinar muito rapidamente, tendo revista a vida útil total desde o início do ano 2021 para o sétimo ano. Decidiu-se alterar o método da amortização para o método das somas dos dígitos dos anos. Indique qual será a amortização em cada dos anos, desde o ano 2021 até o ano final de cada da vida útil. Então, temos aqui a amortização de um ativo com vida útil determinado. Temos o ano, do primeiro ano até o sétimo ano. Temos cálculo da amortização anual, amortização anual. Temos em 2014 750 mil a dividir por 10 deu 75, que é a amortização anual. 2015 750 menos 75 mil a dividir por 9 vai dar 75 mil, 750 mil. E temos 2016, temos que esse já é o terceiro ano, temos 5 a dividir por 15 vezes 600, deu 200. Do 2017 temos o quarto ano a dividir por 15 vezes 600, deu 160. Temos 2019, 3 a dividir por 15 vezes 600, deu 120. 2019, 2 a dividir por 15 vezes 600, deu 80. E por fim, que é o sétimo ano, 2020, 1 a dividir por 15 vezes 600, deu 40 mil. Temos outro exercício que fala sobre imparidade de ativos intangíveis com a vida indeterminada. Um ativo intangível com a vida determinada estava escriturado no ano 2015 por 250 mil. O teste de imparidade efetuado indicou em 2016 que o valor operável era de 150 mil. Em 2017, o valor operável passou para 219. Então, o pedido de exercício diz o seguinte: efetua o lançamento contabilístico aplicável nos anos 2016 e 2017, assumindo a sua taxa de IRPC de 32%. Temos exercício prático de redução 1, que dados o ativo em 2015, 250 mil, o valor operável 2016, 150, o valor operável 2017,
209. Cálculo. Imparidade. É o valor líquido menos o valor residual. O valor líquido, que é o valor inicial que a viatura teve, se for 250 mil, menos 150, fica imparidade de 100 mil meticais. Então, se o lançamento no ano 2016 fica 6,4, perda por imparidade do período, 6,44 ativos intangíveis 100 mil, 3,9 imparidade acumulada de investimento de capital, 393 ativos intangíveis de 100 mil pelo valor a recuperar. Exercício prático, revisão 2, cálculo. Imparidade, que é o valor líquido menos valor residual, 259 mil menos 150 mil, deu 140 mil. Tá, lançamento do ano 2017 fica 3,9, imparidade acumulada de investimento de capital, 393 ativos intangíveis 100 mil, 74 reversões do período, 7414 ativos intangíveis pelo valor a recuperar. Obrigado, docente, por ter apresentado a norma 14, que fala sobre ativos intangíveis.